Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Bem-vindos ao podcast de Torres Vedras é. Hoje connosco para falar sobre saúde e bem-estar temos a doutora Rita Peralta, neurologista com competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos e coordenadora da unidade do sono do Centro Neurológico em Torres Vedras, e Inês Robim, instrutora de yoga em Santa Cruz. Inês, bem-vinda e bem-vinda, doutora. Começávamos, se calhar, aqui um bocadinho pelo yoga, Inês, pelo bem-estar, e para nos falar um bocadinho sobre a sua experiência em instrutora de yoga. Quem a acompanha sabe que o que a aproximou a yoga foi uma situação de saúde, que é uma coisa que fala muito abertamente sobre isso, e portanto gostaria que nos explicasse um bocadinho como é que foi esta introdução ao yoga e porque é que aconteceu. Então, a minha entrada no yoga aconteceu há cerca de 9, 10 anos atrás. Eu sofro de uma escoliose relativamente grande e batalhei durante muitos anos com mal-estar físico, comecei a fazer fisioterapia, mas parecia que era um bocadinho difícil ver uma luz ao fundo do túnel para ter mais qualidade de vida, e sentia-me sempre um bocadinho dependente, primeiro de medicação e medicina tradicional para aliviar sintomas, e depois da ajuda dos fisioterapeutas, que realmente foi um turning point grande, mas sempre não me sentia independente na minha própria jornada de cura. Começar a praticar yoga começou-me a trazer, e isto foi tem várias camadas e teve várias fases. No início eu entrei nesta jornada porque realmente percebi que, de certo modo, me começava a dar um bocadinho mais de conhecimento sobre o meu corpo. Eu tinha imensas, além das dores crónicas que vou sentindo, tinha muitas lesões, a praticar desporto, às vezes só no dia-a-dia, em situações assim mais banais, e a porta de entrada foi claramente o corpo. Tentar perceber o meu corpo, tentar perceber o que é que se passa com o corpo e como é que eu posso contornar estas pequenas coisas para me ir sentindo melhor. E foi claramente ajudante. O meu corpo foi se tornando mais forte, eu fui me tornando mais consciente de o que é que precisava fortalecer, o que é que eu precisava trabalhar em termos de flexibilidade e etc. E a pouco, e normalmente é sempre assim o caminho, com o passar do tempo, trouxe também uma componente um bocadinho mais de consciência, de trabalhar a respiração com o movimento, de trabalhar a parte emocional e a cura emocional, porque todo este tipo de problemas crónicos têm uma componente emocional também grande, porque causam um desconforto, não é? E tem sido esse o meu caminho, e tem sido sempre essa minha, tanto para mim como para com os meus alunos, dar este espaço de que todos podem praticar yoga, todos devem praticar yoga. Não há qualquer barreira física, qualquer que seja a doença ou a limitação física ou a limitação emocional que uma pessoa possa ter, que o yoga está lá para suportar qualquer dificuldade que se vá sentindo. E para ser adaptado. Exatamente. Mas houve esta passagem entre praticar yoga e ser instrutora de yoga, não é? E depois foi todo um lifestyle que se seguiu. Sim, completamente. E confesso que não foi pensado, não foi uma decisão ponderada. O primeiro curso de yoga que eu tirei foi absolutamente para entender-me melhor, porque sentia que, mesmo tendo práticas de yoga com outros professores que às vezes não estavam bem familiarizados com o meu problema, acabava por me magoar muito e me lesionar nas aulas, e continuava a sentir muitas dores, e percebi que para eu continuar esta prática tinha que perceber eu por mim própria os fundamentos, e achei que, ok, tirando o primeiro curso base de prática de yoga, ia começar a entender melhor. Não me passou pela cabeça ser professora, não estava nos planos. A verdade é que, quando dei a primeira aula e quando dei a segunda aula, senti que estava a entrar num campo que para mim fazia sentido, e foi como se as coisas se começassem a alinhar um bocadinho mais, sim, organicamente. Okay. Doutora, encontramos nas nossas vidas muitas pessoas que nos dizem que dormem mal, que não dormiram bem, que têm problemas de sono. Isto é um problema de saúde, não é? A Inês estava a falar de que também é importante nos conhecermos a nós próprios, mas muitas pessoas com o sono têm esta coisa que eu sempre dormi mal e sempre acharam que isso era uma coisa normal. Fala-nos um bocadinho disto. Isto é uma coisa que o ter problemas de sono não é uma coisa que é suposto ser normal. Não é todo normal. O normal é dormir bem. É assim, ter problemas de sono é uma coisa muito lata, não é?
A medicina do sono tem imensas vertentes e há várias manifestações diferentes, não é? O mais comum, apesar de tudo, nessa frase assim mais corriqueira de dizer que se dorme mal, costuma ser a pessoa ter insónia, não é? E a insónia é sempre anormal, quer dizer, pode ser uma insónia porque a pessoa tem um problema naquele momento, não é? Que a faz ter dificuldade a dormir porque está mais ansiosa, porque tem uma dor, por exemplo, não é? E é uma insónia aguda e é uma coisa passageira. Ou então pode começar a ser um sintoma que é muito frequente e que persiste durante muitos dias e muitos meses e muitos anos, e aí temos uma perturbação de insónia crónica. Na mesma, o problema deste problema, da insónia crónica, é que é uma doença em si mesmo, tem mecanismos em si mesmo individuais, mas na verdade por trás, na maior parte das vezes, tem várias comorbilidades, ou seja, a razão pela qual uma pessoa dorme mal não é nada a mesma que outra pessoa ali ao lado dorme mal, não é? Há muitas doenças de sono que podem contribuir para a insónia, há doenças depois somáticas, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem uma perturbação de dor vai dormir mal por causa da dor, Claro. Uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca tem que ir muitas vezes à casa de banho durante a noite, vai dormir mal por causa disso, não é? Ou porque tem falta de ar, por exemplo. E portanto há imensas patologias. E a abordagem eu acho que a mensagem principal tem que ser que não é normal. Vamos lá ver, dormir mal uma ou outra vez de vez em quando. Acontece. Isso acontece, quer dizer, é normal, é a nossa maneira de reagir a várias situações e não tem, quer dizer, temos que resolver, mas não é uma doença. Agora, se começar a ser crónico, sim, tem que ser avaliado e tem que ser bem investigado. E não deve ser tratado só da maneira mais simplista, que é fazer um medicamento para dormir. Isso está errado. Ok. Tenho a sensação que há muita gente, não é? Mesmo quando eu estava a dizer vamos entrevistar uma médica que faz consultas, não é? de medicina do sono, e as pessoas dizem, isso é bom porque eu durmo mal. Ou seja, há imensas pessoas que se queixam que dormem mal, mas depois daí até marcarem uma consulta vai um grande fosso, não é? Porquê que acha que isso acontece? Ou não acontece? Não, eu acho que acontece. Eu acho que apesar de tudo as pessoas se queixam nas suas consultas. A maior parte delas, provavelmente se for uma perturbação franca, queixam-se nas suas consultas generalistas, nos cuidados de saúde primários e mesmo alguns especialistas do problema da insónia e de dormirem mal. Mas a abordagem da insónia, na maior parte das vezes nessas circunstâncias, acaba por ser isto, fazer um fármaco para ajudar a dormir. E essa abordagem, regra geral, não é eficaz. Ou o habitual que acontece é a pessoa é eficaz durante uns dias ou umas semanas e depois deixa de ser. E, portanto, é este caminho de tratar a insónia de uma forma mais completa, que implica normalmente terapia cognitiva comportamental e que implica uma abordagem precisamente destas comorbilidades que podem estar a influenciar a insónia, acaba por não ser feita pela maior parte dos médicos porque não têm formação em medicina do sono. Quer dizer, a medicina do sono é um parente bastante pobre da Faculdade de Medicina, portanto as pessoas têm muito pouca formação nessa área e eu acho que é isso, acho que as pessoas até se queixam, não é? Dependendo da sua doença, quer dizer, há muitas doenças, por exemplo, neurológicas, uma pessoa que tem a doença de Parkinson ou que tem Alzheimer, tem muitas vezes queixas de sono e dorme mal. Agora, normalmente quando vai a um neurologista, a primeira queixa que a pessoa diz não é que tem uma doença de sono, porque tem queixas que ela considera mais importantes. Isso é um papel que já é nosso, nós é que temos que perguntar, então, e o sono, dorme bem ou não? Que é para depois podermos fazer a abordagem. Mas diria que fora deste setor, não é, de pessoas que têm patologias mais graves em que a insónia está associada e que acabam por não falar nisso, eu acho que as pessoas falam, acho que nós, comunidade médica, não temos a formação nem os instrumentos adequados para tratar e, portanto, depois as pessoas perpetuam-se a insónia, continuam sempre a ter. E a medicina do sono podem ir pessoas de qualquer idade, até Podem ir crianças. pessoas de qualquer idade. Há colegas de pediatria especializados em medicina do sono. A medicina do sono é uma parte, digamos, da medicina que é multidisciplinar, incorpora várias especialidades distintas, não é? Temos a pediatria, temos a psiquiatria, a neurologia, a otorrina, a medicina dentária, quer dizer, é uma coisa multidisciplinar e claro que é de todas as idades, há patologia de sono em todas as idades. E quais são as consequências assim mais diretas para uma pessoa que durma mal, ou que tenha insónia, mas ou que acorde durante a noite e depois demora 3 horas para voltar a adormecer? Isto depois manifesta-se na sua vida, não é? Então a consequência mais direta e imediata é mesmo essa sensação de mal-estar, que é uma péssima qualidade de vida, não é?
a pessoa dormir mal. O que é bom é nós chegarmos à cama sem pensar nisso, desligarmos durante umas horas e o tempo passar e nós acordarmos revigorados, não é? Isso é o que é bom, isso é o que é uma boa qualidade e que faz parte da nossa definição interna, não é? De uma boa qualidade de vida. Portanto, a primeira consequência é esta, é imediata. As pessoas têm pior qualidade de vida. Depois, durante o dia, têm mais riscos também agudos. Portanto, estamos a falar de ter sonolência, ter alterações cognitivas, ter mais risco de acidentes, não é? Portanto, dormir mal tem estas consequências para o dia seguinte. E depois, do ponto de vista crónico, a patologia de sono crónica, seja ela uma privação de sono por insónia, seja privação de sono até por uma questão comportamental, não é? Eu agora decidi que só vou dormir 5 horas por noite porque prefiro fazer outras coisas, ou às vezes porque tenho que fazer outras coisas, porque tenho que trabalhar mais. Isso tem consequências a longo prazo, quer dizer, a privação de sono associa-se a maior risco cardiovascular, associa-se a aumento de mortalidade, associa-se a aumento de risco de cancro, obesidade, portanto, várias patologias que o sono nós sabemos que é um momento de reparação do corpo, não é? E as pessoas privarem-se desse momento, seja por uma decisão, seja porque têm uma patologia que as impede de fazer isso, depois vai comprometer a longo prazo o bom funcionamento do corpo. E, portanto, sim, tem essas consequências. Eu não gosto muito que as pessoas com insónia, uma das razões para as pessoas terem insónia é depois as pessoas focarem-se imenso no problema do sono. Portanto, as pessoas ficam, a vida delas roda em volta da maneira como eu vou dormir hoje à noite. E o que é que eu tenho de fazer para dormir bem? Deixa-me ver se eu organizo a minha vida, para ver se chego a casa cedo, para ver se me deito, porque pelo menos assim descanso qualquer coisa. Isto é péssimo. E, portanto, eu prefiro que as pessoas com insónia não pensem que dormir mal, ou se ter a sensação de insónia, de facto tem estas associações todas, está bem? Ter estas associações que eu estou a dizer, de risco para a vida futura e para a saúde futura, é sobretudo uma privação de sono objetiva, não é? Eu todos os dias durmo 5 horas por noite. Isso é diferente de eu ter insónia. Insónia é uma percepção subjetiva de que o meu sono tem má qualidade e de que eu vou para a cama e não consigo dormir. Estas pessoas nem sempre dormem só 5 horas, muitas vezes dormem muito mais. E, portanto, uma mensagem importante é esta. É importante a pessoa com insónia também não ter um excesso de preocupação com o seu sono. E hoje em dia, a maior parte da comunicação social e tudo o que as pessoas leem, depois dão esta mensagem, não é? O sono é super importante e as pessoas vão ficar super mal se dormirem mal. Por favor, saiam daqui a não pensar assim, está bem? A primeira medida, a primeira razão para eu dormir bem é passar bem o dia. Passar bem o dia não é, evidentemente, passar o dia a pensar como é que eu vou dormir à noite. Isso é uma maneira péssima de passar o dia. Mas aquelas horas que nos dizem, né, que temos que dormir 8 horas, são poucas as pessoas que conheço que eu acho que digam porque que isso dormem também não é 8 horas. verdade. É uma coisa comportamental também, não é? Nós estamos acostumados, se calhar, a chegar a casa e depois ficar mais tempo a fazer outras coisas e, portanto, vai encurtando um bocadinho o tempo de sono. Não é verdade que precisemos dormir 8 horas. Okay. Portanto, volta a ser uma ideia feita que as pessoas têm. Portanto, nós, em média, a maior parte dos adultos, de adultos, não estou a falar de crianças, precisam de dormir 7 a 8 horas, mas é a maior parte, não é? Portanto, há pessoas que estão nas 7, depois há pessoas que estão nas 8 e há pessoas que estão ali no meio. O que até 6 horas ainda consideramos um tempo de sono normal. Até 8, 9 horas também consideramos um tempo de sono normal. O relevante não é onde é que eu li que devia dormir 8 horas. É quando eu durmo este número de horas, eu acordo bem disposto, sinto-me bem, durante o dia não tenho sono, a minha capacidade cognitiva, a minha concentração está normal. E se isto for 6 horas e meia ou 7 horas e meia, está perfeito, não tem mal nenhum. Portanto, é uma métrica individual. E tem a ver muito também com aquilo que a Inês estava a dizer, de nos conhecermos, cada pessoa se conhecer a si própria também, perceber como é que funciona, não é? Claro que sim. Inês, cuidar de nós, não é? Significa, como vimos, também saber parar e saber compreendermos. Nas pessoas que procuram yoga, muitas vezes pode ser com questões de saúde, mas muitas vezes também procuram desligar um bocadinho. Acha que existe ainda uma resistência cultural ao desligar, ou cada vez mais pessoas a procurar isto e porquê? De acordo com a experiência dos seus alunos? Absolutamente. E assim num tom engraçado, muitas vezes perguntam-me qual é a postura mais difícil que conheces no yoga, né? Quando fazes as tuas aulas, qual é a postura mais difícil?
é Shavasana. Shavasana é quando se termina uma aula e as pessoas deitam-se no chão em relaxamento. Na minha experiência, em mais de 8 anos de aulas, a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em ficar 5 a 10 minutos parada no final da aula. Uma dificuldade extrema. Olhar para o relógio, querem sair dali, é quase como se o descansar e o relaxar é a parte mais complicada. É o que as pessoas procuram, mas há uma resistência grande, porque nós temos muitos estímulos durante o dia, muitos estímulos, e principalmente agora com o excesso de utilização de telemóveis, redes sociais, o que quer que seja, a nossa cabeça está sempre em overdrive, e o abrandar é definitivamente a parte mais necessária, mas é a mais complicada. Como é que se ensina isso? Como é que o yoga depois ajuda a desacelerar, não só na aula, mas depois para a vida? Aplicando não é? isto no dia a dia. Isto é realmente um caminho muito pessoal e não há uma fórmula, não é chapa 5 e a mesma coisa não vai funcionar para todas as pessoas. E os ritmos não vão ser iguais para todas as pessoas. Existem técnicas que ajudam a abrandar, nomeadamente, ou seja, grande parte do foco da prática de yoga é o movimento e a respiração consciente e a conexão entre o movimento e a respiração e como a respiração ajuda a desacelerar a nossa mente e o nosso corpo. Ou seja, trabalhando apenas com a respiração, a nossa, agora, assim, um bocadinho mais científico, mas não demasiado. Temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Nós estamos muito no sistema nervoso simpático, que é este modo de luta ou fuga, em que nós estamos quase preparados para o perigo, e é o nosso modo de sobrevivência. Mas o nosso corpo tem que aprender a desligar e passar para o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que nos diz que não há perigo, podemos relaxar e podemos descansar. E a nossa respiração ajuda-nos a fazer isso, ao trabalharmos a respiração diafragmática, ao trabalharmos uma respiração consciente e movimentos suaves, conseguimos entrar neste modo de relaxamento e dizer ao corpo que sim, que pode parar, dizer ao corpo e à mente que pode descansar e que não existe perigo à volta, e isso é fascinante. Na prática, saber usufruir fascinante desses momentos também, Sim. não estar com pressa para que terminem ao mesmo tempo. Absolutamente, absolutamente. E falamos um bocadinho aqui de todo o estilo de vida que está relacionado com o yoga, e também integras isso em termos de alimentação, ou de rotinas, do acesso ao digital, aos telemóveis, porque também fazes retiros com os teus alunos. Que outros cuidados é que tens que vão complementar a prática do yoga? Então, eu acho que tudo aquilo que nós escolhemos para nós no nosso dia-a-dia é aquilo que nos vai trazer bem-estar. E a prática do yoga, 5% é no tapete e 95% é fora do tapete. É aquilo que nós depois extraímos da prática para levar para o nosso dia-a-dia. Seja os alimentos que nós escolhemos comer, e quem não tem muita noção de qual é a sua nutrição adequada deve consultar um especialista e perceber quais são as minhas carências, o que é que eu posso comer para me sentir melhor, porque a alimentação é uma base muito fulcral do nosso bem-estar. As nossas rotinas, a rotina do acordar e a rotina do deitar. É muito importante como nós começamos o nosso dia, se começamos à pressa, agitados, ou se tomamos calma e começamos o dia com um pé de cada vez e conseguimos encarar o início do dia com mais suavidade, e exatamente da mesma maneira como terminamos o nosso dia. As nossas rotinas da noite são extremamente importantes, e agora, porque eu tenho tanto interesse que a doutora esteja cá, eu sofri de insónias durante anos e anos da minha vida, agora muito melhor. Tenho casos de ansiedade, agora olhando para trás, se calhar aos 10, 11 anos comecei a ter ansiedade e ataques de pânico, e a prática de yoga e esta consciência também me ajudaram a controlar um bocadinho como perceber o que está a acontecer e controlar e moderar. E neste caso as rotinas da noite são importantes porque se nós temos uma cabeça que está muito acelerada, temos que começar a desacelerá-la antes de irmos para a cama. Se somos uma pessoa com tendencialmente alguma ansiedade ou a cabeça um pouquinho agitada, se calhar antes de irmos para a cama, rotinas que desacelerem. O telemóvel um bocadinho de lado, a televisão um bocadinho de lado, fazer uma postura ou duas, se for assim o caso, trabalhar um bocadinho a respiração, ler um livro, qualquer coisa que nós... E isso já vai depender de cada pessoa. Vai começar a desacelerar e vamos começar a regressar um bocadinho mais ao nosso ritmo mais básico. Os cuidados a ter connosco próprios são infinitos. Eu acho que é realmente experimentar o que é que para nós funciona. Tudo no global. Doutora, concorda este... Não, é completamente verdade. Aliás, eu acho que por exemplo, voltando ao tema da insónia, sendo que a medicina do sono não se esgota aí, mas voltando ao tema da insónia, que é o que as pessoas mais acham importante, porque se identificam,
esta aprendizagem da desaceleração é fundamental. Uma das coisas, pronto, dentro daquelas técnicas que nós aplicamos para tentar tratar a insónia, portanto, aqueles programas de terapia cognitivo-comportamental, uma parte disso é também uma parte de autoconhecimento, não é? Não é nada, quer dizer, é super comum. Nós fazermos uma consulta de sono em que a pessoa vem dizer, então eu venho aqui porque durmo mal, e depois nós perguntamos, então mas a que horas é que se deita, então e quanto tempo é que demora para adormecer, e quantas vezes é que acorda, e quando é que acorda de manhã, e todas estas perguntas não têm resposta, porque a pessoa só consegue dizer eu durmo mal, e eu lembro-me daquele dia que foi péssimo e que eu dormi assim, mas não tem noção verdadeira de como é que é o seu sono. Portanto, uma primeira parte começa também por uma parte de autoconhecimento, afinal como é que eu durmo? Afinal eu durmo assim tão mal? Afinal é todas as noites? Afinal é só às vezes? Afinal é quando eu tenho mais trabalho, não é? E depois a outra parte, que para além de outras coisas, é precisamente este período do final do dia em que as pessoas têm que desligar, têm que parar de trabalhar, têm que parar de pensar em 30 mil coisas. E trabalhar não é só fazer o trabalho do trabalho, não é? É também, por exemplo, preparar as refeições todas para os filhos, lavar roupas, para passar a ferro, não é? E isto é na mesma um frenesi mental. E, portanto, a pessoa precisa daquele período de tampão, não é? Criar ali um tampão entre o dia de hiperatividade e o momento de ir para a noite dormir. Nós falamos disto nas crianças, não é? Ensinamos que as crianças têm que ter rotinas de ir para a cama. Os adultos são exatamente iguais. Têm que ter rotinas de ir para a cama. Acontece é que as pessoas têm tantas coisas para fazer e estão tão atrapalhadas que querem muitas vezes isto, querem trabalhar até às 9 da noite, chegar a casa, fazer o jantar, arrumar as coisas para o dia seguinte, e depois deitar-se na cama e adormecer. Não vai um ritual de transição, não é? Sim, e eu mesmo acho, quer dizer, isto já é, nós aplicamos, também se aplicam técnicas de relaxamento para ir para a cama, não é? Portanto, nomeadamente estas técnicas de respiração ou técnicas baseadas na contração muscular, que no fundo pegam muito com ensinamentos que vêm do yoga, não é? E as pessoas, quando têm essa experiência de saberem relaxar em vigília, não é? Estão acordadas e aprenderam a desligar. É mais fácil fazerem isso quando chegam à noite à cama. Senão, eu costumo dizer aos doentes que se eu não ensinar ao cérebro o que é estar relaxado, ele depois quando chega à cama não sabe. Está o dia todo em frenesim, quer dizer, ele não aprendeu a viver de outra maneira. Precisamos lhe dizer, não, agora eu não quero este modo, eu quero outro. E ele tem que saber como é que isso se faz. Quer dizer que nós temos que lhe proporcionar esses momentos, e não só quando chegamos à cama, porque o problema da cama e da noite, não é? Nós não pensamos sempre da mesma maneira, nós temos um ritmo circadiano que nos regula imensas coisas e regula as hormonas, não é? Regula quando é que a gente dorme, mas também regula como é que nós pensamos. E, por exemplo, se nós pensarmos nisso, quando eu penso numa coisa à noite, essas coisas são sempre muito mais dramáticas do que durante o dia, não é? São péssimas, não têm solução, é tudo uma coisa muito catastrófica. Costuma-se dizer, não é? Amanhã vais ter um novo olhar sobre o sono. Então, a noite gera um pensamento e um conteúdo emocional e uma capacidade de resolver problemas que não é boa. E, portanto, não pode ser à noite que eu vou decidir organizar a minha vida do próximo dia, porque vai definitivamente correr mal. Exato. E não me vai deixar dormir. Portanto, eu acho que as duas coisas estão muito ligadas. É ótimo a pessoa, quer dizer, há pessoas que gostam de yoga, há outras pessoas que gostam mais de outros tipos de forma de relaxamento, não é? Qualquer uma delas é excelente, que é para o cérebro saber como é que é estar calmo. Treinarmos. E aquilo que estamos a falar um bocadinho também do estilo de vida e daquilo que consumimos, quando falamos, há muitas pessoas que bebem só o café, por exemplo, até a hora do almoço e não bebem mais. Mas há pessoas que, falo por mim agora, eu sou capaz de beber café à noite e a seguir cair redonda na cama. Isso vai implicar que tenho uma boa qualidade de sono, uma má qualidade de sono, ou cada pessoa depois também percebe, como estávamos a dizer. Voltamos ao problema da variação individual, não é? Nós todos temos maneiras diferentes de reagir a substâncias. É claro que, em média, a maior parte das pessoas não é boa ideia beber um estimulante à tarde. Não é só café, é chá, é bebidas cafeinadas, é, sei lá, chocolate preto. Coisas que são, claro, mesmo vinho, que
que álcool, não é vinho, qualquer álcool. As pessoas têm a ideia que até dá sono, mas na verdade não é bom, não é? Dá um sono de má qualidade. Agora, há pessoas que são menos sensíveis à cafeína e que bebem um café à noite e dormem bem. Se faz bem, eu duvido, se a pessoa beber 1 ou 2 cafés por dia, provavelmente já chega, mas mal, não é por fazer mal ao sono, é só porque globalmente não é assim uma ideia que pareça ótima, não é? Nós não devemos beber muito café, podemos beber algum café, e isso não tem mal, mas não devemos beber muito. Agora, há pessoas para quem faz mesmo mal e há pessoas que são tão sensíveis que nem o café do almoço podem beber. Portanto, há pessoas que têm uma metabolização mais lenta, a cafeína permanece, continua a dar esse estado, mas voltamos ao problema do autoconhecimento. Tudo isso passa por eu perceber o que é que a mim me faz diferença e depois adapto, não é? E posso até, por exemplo, se as pessoas gostam de beber um café, em vez de beber um café, podem beber, por exemplo, uma cevada, podem beber um chá de ervas e têm na mesma aquele gosto da mão, não é? O quentinho, mas não tem cafeína e já não faz mal. Falámos aqui muito na insónia, mas os pesadelos recorrentes também podem provocar má qualidade de sono, não só nas crianças, mas às vezes também nos adultos. Este tipo de coisas é tratável? Ou tem alguma implicação também depois na globalidade? Há também várias razões para as pessoas terem muitos pesadelos, não é? Pesadelos pode ser, por exemplo, nas crianças, o mais comum é as crianças terem terrores noturnos, que é um tipo de doença que tem assim um nome mais estranho, chama-se uma parassónia. Parassónia só quer dizer um comportamento anormal durante o sono. E nas crianças isso é comum, não é? São crianças pequenas, 3 anos, 4 anos, acordam de repente muito assustadas, com o coração a bater, com o ar muito aflito, gritam e depois rapidamente adormecem outra vez, e mesmo que os pais tentem consolá-las naquele momento, aquela situação é inconsolável. Este tipo de coisa nas crianças, se for ocasional, é normal, ou seja, é normal no sentido em que é frequente no desenvolvimento do sono das crianças surgirem este tipo de fenómenos de vez em quando nesta fase de maturação cerebral. Se começar a ser muito frequente é que já devem procurar ajuda, porque depois há técnicas, novamente, a maior parte delas não farmacológicas, para tratar esse tipo de coisas e também para fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes há patologias mais raras que provocam esses fenómenos e que precisam de um tratamento diferente. Nos adultos, os terrores noturnos já não são tão frequentes, portanto, o que acontece habitualmente é de facto as pessoas sonharem muito. Sonhar muito, a primeira coisa é normal. Portanto, sonhar não tem absolutamente mal nenhum, é só normal, faz parte da fisiologia do sono, é excelente, é um ótimo momento, as pessoas devem aproveitar. Portanto, a única coisa que devem valorizar é, eu sonho tanto que acordo cansado. Pronto, isto é outra coisa, não é? O problema não é sonhar tanto, o problema é acordar cansado. Os pesadelos é diferente porque é um sonho, o próprio conteúdo do pensamento, não é? É que é aterrador e a pessoa acorda assustada com aquela fenomenologia. Novamente, isto tem muitas causas possíveis. Por exemplo, há pessoas que têm pesadelos e nesses pesadelos, em vez de ficarem paralisadas, mexem-se, ou seja, estão a sonhar que estão a lutar com alguém no sonho, no pesadelo, e lutam na vida real e às vezes batem na pessoa que está ao lado, não é? Ou magoam-se eles próprios. Isto tem que ser obrigatoriamente visto numa consulta, porque isto é uma parassónia importante, que tem risco das pessoas desenvolverem outras doenças neurológicas, deve ser investigada, deve ser tratada, até porque tem risco da pessoa se magoar, não é? Nem que seja só por isso. E depois há pesadelos recorrentes, há pessoas que têm só muitos sonhos, que pode ser porque têm uma perturbação psiquiátrica, por exemplo, pode ser um efeito farmacológico, pode ser porque têm a apneia do sono e o sono está a ser fragmentado pela apneia, portanto pela dificuldade respiratória, e isso induz esse pensamento exagerado. Portanto, sim, tem tratamento, mas depende desta etiologia, não é? E portanto eu acho que o principal é isso, se a pessoa tem uma queixa de sono e está preocupada com isso, não é? E essa queixa, seja ela qual for, pode ser pesadelos, pode ser dormir mal, pode ser ter muito sono durante o dia, fazer comportamentos estranhos, a principal mensagem é procurar ajuda médica, porque quase tudo tem alguma solução. Okay. E já agora, só para esclarecer, o sonambulismo
Deve-se acordar um sonâmbulo ou não? Não. Não, mas não é por causa do risco de... Não vai acontecer nada ao sonâmbulo. Portanto, o sonâmbulo novamente entra naquela categoria das parassónias, comportamentos anormais durante o sono. Também é relativamente comum e, portanto, vamos chamar normal em pessoas mais jovens. Portanto, uma criança, um adolescente que de vez em quando tem um episódio de sonambulismo, muitas vezes até na família, houve outras pessoas que tiveram, aparece quando a pessoa está mais estressada, ou dormiu menos, ou tem um exame. Pronto, isto de vez em quando também não precisa de tratamento e é uma coisa comum e aceitável. Se for muito frequente, tem que ser também avaliado, porque pode haver desencadeantes que são relevantes. Agora, um sonâmbulo está, no fundo, o que acontece é que o cérebro acorda em algumas partes, mas não acorda nas outras, continua a dormir. E, portanto, eles não estão a perceber muito bem o que é que está a acontecer na realidade. E se a pessoa for para eles com muita agressividade, eles podem reagir agressivamente também porque eles não estão a perceber o que é que está a acontecer e podem interpretar aquela pessoa, que até pode ser conhecida, como uma ameaça ao ambiente onde eles estão, que não é o ambiente verdadeiro. E, portanto, a maneira certa de interagir com um sonâmbulo, da mesma forma com um terror noturno, porque na verdade são doenças do mesmo grupo, é levar a pessoa lentamente, olha, então vamos aqui se calhar voltar para a cama, está tudo bem, com calma, acompanhar, deitá-lo na cama, evitar que ele se magoe e depois ele vai dormir e não vai acontecer mais nada. Ok. Inês, avançamos aqui um bocadinho para a parte da meditação, que também fazes, não é? Nós meditamos para ganhar foco ou para abrandar? Existe aqui alguma dualidade na prática da meditação? Nós meditamos essencialmente com um foco para abrandar. Tentar explicar isto da maneira mais fácil possível. Existem 1001 formas de conseguirmos meditar e eu acho que toda a gente, eu própria, as primeiras vezes que meditamos, e por primeiras vezes digo primeiros anos, porque é uma técnica realmente às vezes difícil de entrar, parece que estamos sempre presos no não consigo, que a cabeça parte de pensar, os pensamentos continuam a surgir e não estou a conseguir desacelerar. O que acontece é que a meditação é só regressarmos ao nosso corpo e à nossa respiração vez após vez, e a cabeça vai fugir. Portanto, podemos escolher um ponto de foco. A meditação pode ser focada em focarmos na respiração, pode ser focada num som, pode ser cantar mantras, pode ser uma meditação de visualização, pode ser uma meditação de escutar, ou seja, tudo, e isto é aquilo que nós chamamos o ponto de dharana, que é o ponto de foco. Nós vamos escolher um ponto e vamos meditar sobre esse ponto. Um exemplo, estamos a fazer uma meditação centrada na respiração, meditação que se chama Anapana, em que sentimos na inspiração o ar a passar pelas narinas, na expiração o ar mais quente a roçar aqui a zona do lábio. E vamos fazer isto 2, 3, 4 vezes e passado algumas respirações vamos perceber que estamos a pensar o que é que vamos fazer para o jantar. Está tudo certo, voltamos a sentir a respiração a entrar e a sair, e daqui a 4, 5 respirações vai acontecer a mesma coisa, e está tudo bem, isto é normal que isto aconteça, mas quanto mais vezes nós treinarmos o nosso cérebro a notar que a nossa cabeça já não está presente, mais automaticamente ele vai reconhecer isto, seja no meio de uma meditação que ajuda realmente a desacelerar, seja no dia a dia quando nós estamos a fazer qualquer tipo de tarefa em que estamos a executar qualquer coisa, mas a nossa cabeça claramente não está ali. É como aquele clássico: fui a conduzir até casa e nem me lembro do caminho. A nossa cabeça está absolutamente fora, e estas práticas de meditação e de consciência ajudam-nos a reconhecer a quantidade de vezes durante o nosso dia-a-dia em que nós já não estamos a unir a cabeça e o corpo no mesmo plano. E as pessoas podem explorar imensas técnicas, não vão funcionar para todas as pessoas, é mais uma vez experimentar. Autoconhecimento. Exatamente. Tu falámos um bocadinho há pouco, fazes retiros também para o estrangeiro, com grupos de pessoas. Sim. O que é que os retiros oferecem que é difícil encontrar aqui? Primeiro, eu acho que o senso de, durante aquele período de tempo, que normalmente é uma semana, 7 dias,
Não há qualquer tipo de preocupação, as pessoas não têm que se preocupar, pelo menos eu trabalho nesse sentido, não têm que se preocupar o que é que vão comer, onde é que vão comer, como é que vão chegar do ponto A ao ponto B, ou seja, tirar todas as preocupações da mesa de logísticas em que a cabeça não tem que estar a projetar o que é que vão ter que estar a fazer no momento a seguir. Logo aí sabem que estão entregues a um momento em que não têm que se preocupar com essa parte, a cabeça começa logo a abrandar um pouco. E depois é inserir todas estas práticas, temos práticas de yoga, aquelas chamadas práticas de asanas, de posturas, 2 vezes por dia, ou seja, vamos trabalhando o corpo vai começando a ficar mais fortalecido, mais calmo, as tensões vão começando a dissipar também, juntamente com workshops de pranayama, estas técnicas de respiração, de meditação, e depois também o facto de estarem uma comunidade de, vamos dizer, 12, 14 pessoas, o número que seja, durante 7 dias, a partilhar a mesma experiência, é uma coisa bastante poderosa. E as pessoas acabam por lentamente, primeiro, segundo, terceiro dia, depende do ritmo que seja cada um, abstrair do que está fora daquele espaço. E é como se de repente a vida passasse a ser só aquilo que está ali. E a atenção, a consciência e a presença acabam por ser muito maiores do que num dia-a-dia. Nós estamos aqui e provavelmente nós estamos aqui, mas já estamos a pensar, vamos a seguir para não sei onde e fazer não sei o quê e o jantar não sei o quê. E ali acabamos por regressar ao momento presente com mais facilidade. E isto dá descanso ao corpo e dá descanso à cabeça. Ou seja, é o ajudar a parar não só o corpo, porque são retiros relativamente ativos, temos imensas atividades, mas a ajudar a cabeça a desacelerar um pouco e a aproveitar o momento presente. Parece-me ótimo. E normalmente nesses encontros vão mais mulheres ou não? Tendencialmente ainda temos sempre mais mulheres numa prática de yoga do que homens, se bem que já consigo sempre levar alguns. O meu goal será ter 50-50. Tem sido um caminho e em Portugal estas práticas também chegaram um bocadinho mais tarde e tem demorado mais, mas já se começa a ver mais praticantes homens e é uma prática que claramente é igualmente boa para todos os géneros, não há qualquer tipo de diferenciação. Existe se calhar ainda algum preconceito por parte dos homens, mas o meu objetivo também é tentar quebrar um bocadinho essa barreira. Inês, e das aulas em Santa Cruz? Aqui o nosso podcast fala um bocadinho sobre o território também e, portanto, queria perguntar-te em que é que o ambiente de Torres Vedras, a natureza, a comunidade, o ritmo, o que é que te oferece enquanto instrutora e praticante de yoga? O que é que encontras em Santa Cruz que te faz escolher ficar lá? Santa Cruz é um lugar muito especial para mim, foi o lugar onde eu maioritariamente cresci e conecto muito com a terra, toda a sensação de conexão com a natureza e acho que toda a comunidade ali tem toda essa sensibilidade de comunhão com a natureza. E isso atrai-me muito e atrai muitas pessoas que também conectam com a maneira como eu comunico com elas, que tem muito a ver com esta interligação entre nós e o nosso ecossistema. E toda esta zona costeira da Zona Oeste e em especial a Vila de Santa Cruz chama-me muito. A comunidade é uma comunidade incrível e que tem crescido bastante, tem alterado bastante nos últimos anos, seja com a comunidade local que já está cá desde sempre, gerações após gerações, seja a comunidade nova que vai chegando, temos tido pessoas de outras partes a mudar-se para cá e essa junção de pessoas é muito interessante e como as pessoas se começam a interagir de culturas tão diferentes e tudo aquilo que vem ao de cima quando pessoas tão diferentes começam a conviver juntas e não só de culturas diferentes, de idades diferentes, tenho pessoas com menos de 20 anos, tenho pessoas com 60, 70 anos, de diferentes culturas, diferentes backgrounds, diferentes comunidades e é para mim interessantíssimo ver como todas as barreiras se aniquilam quando as pessoas têm este objetivo em comum. Porque dás aulas num espaço, mas também aproveitas depois o espaço exterior. Sim, sempre que possível no verão, quando o clima da Zona Oeste permite, tento fazer aulas outdoor, porque realmente para mim é a coisa mais preciosa que existe, é poder fazer esta prática cerca do mar e perto do mar e perto da natureza e toda esta comunhão dá uma energia diferente à prática e acho que as pessoas sentem isso também. Que bom. Doutora, existem características específicas dos territórios
E se quiser especificar aqui, as Torres Vedras, quer seja do clima, dos horários, que influenciam os padrões de sono? Características específicas dos territórios, quer dizer, existem, não é? Porque nós somos uma das coisas mais importantes para regular o nosso ritmo de sono é a exposição solar, não é? Portanto, nós precisamos disto, precisamos de estar na rua, precisamos de apanhar sol e precisamos de apanhar sol de uma forma que seja conjugada com o nosso horário social, ou seja, o horário das horas sociais deve estar em consonância com o nosso horário, com o horário solar, e eu devo ter possibilidade de apanhar luz, não é? Portanto, Portugal, num certo sentido, é um país bastante afortunado porque tem bastante sol, não é? Tem bastante luz. Nós não estamos, se nós formos para países tipo do norte da Europa, existem períodos muito prolongados de escuridão que têm influência no humor e têm influência no sono e têm influência na regularização dos ritmos. Em Portugal temos esta vantagem de, apesar de tudo, termos quase sempre exposição solar. Portanto, uma das terapêuticas que nós fazemos na medicina do sono é precisamente a luz. E existem lâmpadas, nós podemos comprar lâmpadas, podemos comprar óculos que simulam a exposição solar, mas cá em Portugal, com a quantidade de sol que habitualmente existe, no geral não é preciso que as pessoas saiam de casa e que apanhem sol. Portanto, diria que nós temos essa vantagem grande, que é, em Portugal temos essa vantagem grande. Agora, também temos uma certa desvantagem que é cultural, que eu acho que, apesar de tudo, talvez isso esteja a mudar, mas o nosso incentivo a estar na rua, a estar ao ar livre, a estar a passear na natureza, a estar a apanhar sol todos os dias, a fazer exercício físico, não está tão bem enraizada do que noutros países, não é? E isso é pena, porque, por exemplo, aqui em Torres Vedras nós temos imensa essa oportunidade, não é? Portanto, não faltam sítios para passear, seja no mar, seja mesmo temos montanha, temos a Serra de Monte Junto, com imensas caminhadas, temos caminhadas aqui à volta, temos jardins, temos praia a pouquíssimo tempo de distância e, portanto, temos essas vantagens. Se as usamos da maneira certa, isso eu já tenho mais dúvidas, sobretudo, por exemplo, as pessoas mais velhas, nós vemos imenso, e apesar de tudo eu acho que Torres tem muito incentivo ao desporto e tem programas para desporto jovem, para desporto de pessoas mais velhas, mas não quer dizer que as pessoas estejam educadas a perceber que isso é a parte fundamental para a boa saúde delas. Fazer exercício, estar ao ar livre, ver plantas é meio caminho andado para a pessoa estar muito melhor de vários pontos de vista, e eu acho que nós temos muita oportunidade, não sei se a nossa população a aproveita tanto quanto deveria, e acho que esse é um papel que é nosso, não é? Que é nós dizermos, isto é mesmo importante, é muito mais importante do que fazer não sei quantos medicamentos por dia, muito embora ache muitos medicamentos que são fundamentais, não é? Mas, por exemplo, ao sono, por exemplo, não voltando ao tema da insónia, que é mais relevante, porque de facto a medicação para a insónia não é a melhor opção, fazer exercício, apanhar sol, caminhar todos os dias na rua, ver a natureza, ter um dia poderoso desse ponto de vista, vai ter um papel muito mais importante a regularizar a qualidade de sono. E, portanto, diria talvez isto, quer dizer, depois há outros problemas mais logísticos, por exemplo, quando nós fazemos as mudanças da hora de verão para a hora de inverno, isso é um problema. O ajuste depois? O ajuste e a própria hora de verão, que é uma hora que é desfasada, ou seja, na tal conjugação entre a hora solar e a hora do relógio, a hora de verão é uma hora que está em atraso. Portanto, quando amanhã, por exemplo, durante muitos meses, quando nós estamos na hora de verão, acordamos de manhã e ainda é de noite. Isto é péssimo para a qualidade de vida, é péssimo para a vigília, é péssimo para o sono. E, portanto, esse desfazamento, que é uma responsabilidade nossa sociedade, não é? Na minha opinião, não devia existir. Mas normalmente as pessoas são muito contra o horário de inverno, não é? Porque as pessoas associam muito são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é eu estar a puxar o horário para o horário de verão. Outra coisa é, no verão,
haver um período de luz maior. Isso é inerente ao nosso local, ao local onde estamos, não é? Só se estivéssemos no Equador é que não era assim. Portanto, temos um período no verão que tem mais luz e as pessoas gostam disso, e também associam o verão ao bom tempo, mas não é isso, o problema não é esse, o problema é o problema de quando são 6 da manhã no relógio, no sol ainda são 5, e isto não devia acontecer. Deviam ser 6 da manhã no relógio e 6 da manhã no sol, e nós devíamos estar sincronizados. Portanto, isso é um problema que é importante em termos de qualidade de sono e em termos de qualidade de vida. Talvez mude nos próximos tempos. Nós estamos a terminar. Nós costumamos terminar aqui o podcast a pedir aos nossos convidados que completem a frase Torres Vedras é. Ai, meu Deus. E, portanto, mas do ponto de vista do sono? Do seu ponto de vista, pode ser pessoal até, Torres Vedras para si é. Vai ser muito difícil. Já E Inês quer começar? Pois, para mim, eu acho que para mim Torres Vedras é família. É o lugar onde toda a minha família está e sempre esteve, e sempre que eu tive muito tempo fora e sempre que regresso sinto que esta é a casa e é onde a minha família está, e dá uma sensação de conforto. Nós já tivemos aqui até outros convidados que disseram, por muito que eu viaje lá para fora, depois quando regresso, com tudo que às vezes até pode ter de errado e que nos queixamos, quando regressamos é a nossa casa. Doutora? Eu acho que Torres Vedras para mim tem uma dimensão humana, que é a coisa que que eu mais gosto, ou seja, eu não sou de cá, não é? Portanto, nem tenho cá família, eu vivi em Lisboa e depois mudei-me para cá há 12 anos, por uma questão familiar, de achar que queria criar os meus filhos numa cidade mais pequena. E o que eu gosto de Torres Vedras é precisamente esta dimensão humana, no sentido de que tem todas as coisas que a pessoa precisa para viver bem, tem natureza à volta, eu posso chegar a sítios fantásticos rapidamente, consigo percorrer a cidade a pé sem precisar de carro, consigo comprar coisas que eu preciso, não é? Sem ter esta necessidade e portanto consigo ter uma vida, consigo viver a minha vida necessária, não é? Não falando de coisas fúteis, que evidentemente têm que ser procuradas às vezes noutros sítios, sem precisar de uma grande pressão. E eu acho que Torres Vedras consegue esse equilíbrio de humanidade de uma forma bastante boa. Que bom. Terminamos. Obrigada a ambas pela disponibilidade e por todo o conhecimento que trouxeram aqui. E pronto, quem as quiser contactar, não é? Para a medicina do sono, a doutora está no Centro Neurológico e a Inês também está online e também pode ser contactada para a yoga e para a meditação e para os retiros e para tudo mais. Obrigadíssima, ambas. Até à próxima. Obrigada a nós. Obrigada.